Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e senadores, general Santos Cruz, sobre a fala do general, eu confesso que esperava aqui ataques e coisas mais, mas ele, como é uma pessoa discreta e muito bem intencionada, falou apenas a verdade. E a verdade fez com que esse parlamentar entendesse suas palavras. Então, parabéns pelo seu posicionamento aqui, general. Todavia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e senadores, eu gostaria de comunicar hoje aqui a essa CPI que eu protocolei requerimentos, os quais eu tenho certeza que vão ajudar muito na elucidação de como se produz e se espalham notícias falsas com o intuito de destruir adversários políticos. Eu queria fazer uma pergunta ao presidente, se eu posso aqui, como foi feito na última reunião em que eu estive presente, um deputado usou um áudio de um vídeo, se eu posso colocar o áudio aqui para as pessoas... Pode não, no dia que eu fui falar... Não pode fazer as perguntas ao inquirido. Não, eu estou falando como líder, eu não posso fazer perguntas a ele, agora estou falando como líder. É só um comunicado. Não, no dia que eu estava aí também não pude usar, lembra? É que foi feito... Vocês lembram que eu não pude usar, não deixaram que eu usasse o áudio. Frota, não tumultua, não. Não estou tumultuando, eu só acho que o que é para um é para outro. No dia que eu quis mostrar um áudio, não pude mostrar. O senador Randolph colocou o áudio naquele dia, Vossa Excelência contra mim, Vossa Excelência aceitou, inclusive. Mas aí era uma briga pessoal de vocês dois. Não é briga pessoal, aqui não tem nada pessoal, aqui é político, Frota. Tá bom, então era uma briga política de vocês dois. Olha, eu acho que essa questão de áudio, não ter áudio, ouvir áudio, se eu não deixei na oportunidade para o deputado Alexandre Frota, gostaria que você trouxesse para colocar novamente, que eu abrirei, porque já que houve esse precedente, eu não posso mais voltar lá atrás. Presidente, então, está franqueada a Vossa Excelência para trazer... Deixa ele mostrar que ele quer fazer surf político. Exato. O senhor vai gostar. Inclusive, o senhor vai gostar muito do áudio. Deixa ele mostrar que ele quer fazer fake news aqui. Veja só, a fake news é notícia falsa, né? Então, eu estou trazendo aqui um elemento nesse momento para que todo o Brasil saiba onde nasceu a fake news. E eu tenho aqui um réu confesso. O réu confesso diz assim... Era bonito a gente viajar mostrar. No Brasil tem 30 milhões de crianças de rua. No Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo clandestino, mas a gente ia citando números. Sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu vi ele falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muito. O áudio aqui, senhor presidente, embora não esteja para ouvir, mas ele já está documentado aí na comissão, é um áudio do condenado Luiz Inácio Lula da Silva, que, inclusive, em uma palestra, ele se orgulha de, como representante do Brasil, mentir para fora do Brasil para chamar a atenção dos países por onde ele passava. E ele diz aqui que ele foi, inclusive, questionado pelo Roberto Marinho e Jaime Lerner, que ele disse, Lula, se tivesse tantas crianças assim na rua, a gente não conseguia andar na rua. E ele mesmo dá risadas. Ele disse, nós tínhamos orgulho de viajar o mundo mentindo sobre o Brasil. Então, senhor presidente, o primeiro requerimento é para convocar o condenado Lula, que é líder de uma organização politicamente e habilidosa, né, chamada PT, para dar instruções, explicações de como funcionava a máquina de destruir reputações petistas. Junto ao requerimento, um vídeo onde o Lula dá uma verdadeira aula de como se produz e se espalha fake news. Foi isso que eu aqui acabei de mostrar para vocês. Quando governava o PT, ele usava o Ministério da Justiça e os órgãos policiais para produzir falsos dossiês contra adversários e depois despejavam esse material falso na internet e, assim, no intuito de destruir as reputações. Por isso, eu requeri que convidemos também o delegado de polícia e ex-secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, autor do livro Assassinato de Reputações, um crime de Estado, para dar detalhes aqui de sua minuciosa investigação de como funcionou o primeiro grande aparato de disseminação de fake news da história brasileira, que até hoje funciona nas redes. O PT tem a maior milícia digital que já existiu na história desse país, que é a rede de blogueiros, sites e perfis nas redes sociais que foram por anos sustentados com verba publicitária da SECOM. Por isso também eu requeri a convocação para essa CPMI da fake news de todos os ministros da propaganda, das gestões petistas, Franklin Martins, Helena Chagas, Thomas Trauman e Edinho Silva, porque nós temos informação que foram gastos mais de 100 milhões de reais somente com blogueiros para destruir reputações
exatamente como disse aqui o general Santos Cruz. Também estou oficiando o secretário da SECOM, Fábio Vantagem, para que ele disponibilize o nome, CNPJ e valores repassados às milícias digitais petistas nos 13 anos do desgoverno do PT. Eu vou atrás desses CPFs que estão por trás dos CNPJs. Com a oitiva de turmas, senhor presidente, nós vamos descobrir aqui o modus operandi da organização criminosa e como os ex-ministros convocados, nós vamos seguir o rastro do dinheiro. O PT é uma organização política habilidosa e faz das mentiras um meio de ação política. O PT criou esse método sórdido de espalhar notícias falsas no Brasil e não tem moral para investigar ninguém. E devem, sim, serem investigados por todos os crimes que já cometeram. E termino dizendo que o PT na CPMI da fake news funciona como aquele batedor de carteiras que, após furtar um desavisado, sai correndo pela rua gritando, pega ladrão. Era só isso que eu queria informar, senhor presidente. E sobre Olavo de Carvalho... Pela ordem, presidente. Eu ainda estou Pela falando. ordem, deputado. Nós fomos citados aqui. Eu ainda estou falando. Não, eu não terminei. Não, você fez uma acusação. Eu não terminei. Termine que eu vou Mas te eu não contestar. terminei. O senhor fique à vontade. Conclui em nome do deputado Feliciano. Eu não A terminei. palavra, Feliciano. Senhor presidente, Ladrão é só para você. dizer aqui, as pessoas que falam em tom pejorativo sobre o professor Olavo de Carvalho, que estudem um pouquinho as suas obras. Né? Eu vi aqui, inclusive, tanto parlamentares aqui quanto aí da mesa falarem. Eu convido vocês a lerem o Imbecil Coletivo 2, O Futuro do Pensamento Brasileiro, O Exército da História do Brasil. Então, vamos entender que o professor Olavo nunca foi contra o Exército Brasileiro. Agora. A Dialética Simbólica, Maquiavel, ou a sua confusão demoníaca, e, entre outros livros, A Filosofia e a Sua Inversão. E vocês vão ver que ele é, de fato, uma pessoa extremamente preparada, habilidosa, e não pode sofrer aqui depreciação. E, se quiserem, convide ele para estar aqui na CPI e pronto. Ok, deputado.